Boa noite a todos. Então sejam bem-vindos a mais esta nossa transmissão, onde estamos falando dos dons do Espírito Santo, seguindo as audiências do Papa Francisco. Audiência esta que foi realizada no dia 4 de junho de 2014. E como os dons são do Espírito Santo, vamos então rezar ao Espírito Santo para que venha a nós iluminar os nossos pensamentos, nossa percepção, para melhor acolhermos aquilo que nos é ensinado pelo Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada, Frei Paulo falou para nós a respeito do dom da ciência, do conhecimento das coisas segundo o coração de Deus. Porque não é ciência como um conhecimento de qualquer coisa, mas o conhecimento das coisas de Deus. Hoje nós vamos falar sobre outro dom, que às vezes ele é considerado superficial, mas não, ele é essencial na nossa vida. E as pessoas o consideram superficial porque o entendem muitas vezes de forma equivocada. Eu estou falando do dom da piedade. Sim, o dom da piedade. Por isso, é necessário esclarecer que este dom não se identifica com a compaixão por alguém, a piedade pelo próximo, ou seja, sentir pena de alguma coisa, de alguma pessoa, mas indica a nossa pertença a Deus. Sim, indica em nossa vida como nós verdadeiramente pertencemos a Deus. Como pertencer a Deus. Como minha vida está direcionada para Deus. Como eu faço dele o Senhor da minha vida. Como eu me relaciono com Ele. Então vamos continuar. E esse vínculo com o Senhor tem que ser profundo, um elo que dá sentido a toda a nossa vida. Então, nessa nossa relação com o Senhor, essa nossa pertença a Deus, deve ser nosso vínculo profundo com Ele, um elo que dá sentido a toda a nossa vida, e que nos mantém firmes em comunhão com Ele, até nos momentos mais difíceis e atormentados. Nos momentos mais difíceis e mais perturbadores de nossa vida. Tem algumas pessoas que às vezes vão na igreja, pertencem à paróquia, e às vezes a gente fala: nossa, você estava sumido,
E aí a pessoa diz assim: sabe, Frei, é que eu não estava muito bem, estava passando por alguns problemas, então, sabe, eu decidi que eu não devia vir na igreja. Gente, é nesses momentos que você tem que vir na igreja, nos momentos difíceis. É nesses momentos que nós, padres, estamos aqui para vocês, para isso, para ajudarem vocês nesses momentos difíceis da vida. Por isso, lembre-se, o dom da piedade cria um vínculo, uma relação com Deus para os momentos, para os momentos difíceis e momentos atribulados em nossa vida. E este vínculo com o Senhor não deve ser entendido como um dever ou imposição. Ninguém se relaciona com outra pessoa só por obrigação. Não estou falando de relação profissional. Mas ninguém cria um vínculo, uma relação pessoal com o outro por obrigação. Você escolhe as pessoas com quem você vai ter vínculo. Você seleciona, de certa forma, as pessoas para uma relação pessoal. Você não coloca qualquer um dentro da sua casa. Não é verdade? Pois é. Então, este vínculo com o Senhor não deve ser entendido como um dever ou imposição, mas deve ser uma ligação que vem de dentro do coração. Trata-se de uma relação vivida com amor, confiança, dedicação. É a nossa amizade com Deus que nos foi concedida por Jesus. Veja, é a nossa amizade com Deus que foi concedida por Jesus. Uma amizade que transforma a nossa vida e nos enche de entusiasmo. Às vezes as coisas estão sendo difíceis em nossa vida, estamos passando por momentos perturbadores, mas a relação da piedade, que deve ser vivida através da oração, da participação das missas, da leitura da Sagrada Escritura, de uma aproximação com Deus. Então, ele deve ser sempre aquela que me confere entusiasmo e alegria. Entusiasmo e alegria. Por isso, o dom da piedade suscita em nós, antes de tudo, a gratidão e o louvor. Eu, diante de Deus, vou agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele tem me dado. E também pelas vezes que Ele está apenas do meu lado, me ajudando a superar esses momentos difíceis. Mas Ele está comigo. E com efeito, este é o motivo e o sentido mais autêntico do nosso culto e da nossa adoração. É criar uma intimidade divina. E quando o Espírito Santo nos faz sentir a presença do Senhor e todo o seu amor por nós, Ele aquece o nosso coração e leva-nos quase naturalmente à oração e à celebração. Portanto, a piedade é sinônimo de espírito religioso genuíno. Espírito religioso genuíno, de confiança filial em Deus e da capacidade de lhe rezar com amor e simplicidade, que é próprio das pessoas humildes de coração. Então vamos dar uma
repetida aqui. Portanto, piedade é sinônimo de espírito religioso genuíno, de confiança filial em Deus e da capacidade de lhe rezar com amor e simplicidade, que é próprio das pessoas humildes de coração. Humildes de coração. Agora, se o dom da piedade nos faz crescer na relação de comunhão com Deus, levando-nos a viver como seus filhos, ao mesmo tempo ajuda-nos a derramar este amor sobre as outras pessoas. Sim, através da piedade, nós também recebemos a capacidade de sermos as testemunhas do amor do Senhor. Então, sim, queremos, impelidos por sentimentos de piedade, não pietismo, pelos que estão ao nosso lado e por quantos encontramos todos os dias. Mas eu falei aquela palavrinha pietismo. É piedade, não pietismo. E por que razão digo não nada de pietismo? Porque alguns pensam que ter piedade significa fechar os olhos, fazer cara de santinho, disfarçar-se de santo. Em piemontês, se diz ser munhaquacha, ou seja, fingido. Não é esta a dádiva da piedade. O dom da piedade significa ser verdadeiramente capaz de se alegrar com quantos estão alegres, de chorar com quem chora, de estar próximo daquele que está sozinho ou angustiado, de corrigir quantos erram, de consolar quem está aflito, de acolher e socorrer aquele que está em necessidade. Há uma relação muito estreita entre o dom da piedade e a mansidão. A dádiva da piedade que recebemos do Espírito Santo torna-nos mansos, tranquilos, pacientes e em paz com Deus, pondo-nos ao serviço do próximo com mansidão. Por isso, caros amigos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso está lá em Romanos 8, 14, 15. Peçamos ao Senhor que a dádiva do seu Espírito possa vencer o nosso temor, as nossas incertezas e até o nosso espírito irrequieto, impaciente, e possa tornar-nos testemunhas jubilosas de Deus e do seu amor, adorando o Senhor na verdade e também no serviço ao próximo. No serviço ao próximo com mansidão e com sorriso, que o Espírito Santo sempre nos proporciona na alegria. E que o Espírito Santo nos conceda a todos este dom da piedade. Agradeço muito a todos vocês por terem estado comigo até este momento, refletindo sobre os dons do Espírito Santo. Possa ele ser verdadeiramente vivido na sua vida de fé, para que você, iluminado por este dom,
possa viver uma verdadeira comunhão com Deus. E vamos terminar nesse nosso encontro rezando uma oração juntos, confirmando em nós aquilo que acabamos de aprender, aquilo que acabamos de escutar através do Papa Francisco. O dom da piedade gera em nós uma amizade com Deus, que muda a nossa vida e nos enche de entusiasmo e alegria. E esse dom suscita em nós a gratidão e o louvor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.